Gente, vocês podem estar vendo aí, de casa nós estávamos dando risada aqui. Agora aqui tá tudo cinza. Tá vendo? Cenário cinza, eu cinza claro, o cabelo meio cinza, só o rosto vermelho, que parece um tomate que anda e fala. E entrevista também, né? Tiago, querido, muito prazer em tê-lo aqui no meu programa. O prazer é todo meu. Você já tá dando risada, Eu já tô né? dando risada. O clima aqui é pra isso. Que bom, porque é tão bom a gente estar à vontade. Não é? Eu adoro o teu programa, acompanho, morro de inveja do Ringo, porque eu queria ter a vida dele. Nossa, você viu, ele Entendeu? trabalha, workaholic, você viu? Muito. E hoje eu tô aqui com vocês, agradeço muito a oportunidade. Menino, eu que agradeço o teu passado. Gente, ele é jornalista e você falou que você fez... É uma especialização em jornalismo cultural pela FAAP. Pela FAAP. Pela FAAP. E você, gente, ele já escreveu N biografias, inclusive a sua, né? A minha ainda não. Agora me conta uma coisa, você tem 25 anos, cara. 26. 26? 26 anos. E como foi esse lance de começar a escrever? Você já começou, você falou pra mim, desde criança. Muito cedo, desde muito cedo eu comecei a escrever de modo completamente descompromissado. 8, 9 anos aproximadamente, Poesias. eu comecei a escrever poesias e de maneira nada sistemática, até que aproximadamente aos 13, 14, eu tomei consciência de que alguma coisa estava sendo produzida. Mas ainda assim, sem muito intuito de tornar isso público. O meu desejo nunca foi ser escritor, Beto. Foi uma coisa que foi acontecendo realmente na minha vida. E a minha vontade era o palco. Acho que é por isso que eu tenho esse fetiche com câmera de televisão. Teatro? Eu adoro teatro. Eu fiz teatro um pouco. Muito pouco tempo, não posso nem dizer que eu tenha adquirido grande conhecimento. Acho que o pouco que eu sei de teatro eu fui ter mesmo depois fazendo biografia de grandes atrizes e personalidades desse meio. Então foi uma forma que depois de muito tempo, até de já ter publicado livros de poesia, eu encontrei de unir o meu prazer pela escrita e pelas artes do palco, a música e o teatro principalmente. Mas até eu tomar conhecimento de mim mesmo e entender que isso poderia ser uma caminhada e publicar um primeiro livro, que foi o Impressões, em 2002, um trabalho independente ainda, uma coisa ainda um pouco incipiente, levou bastante tempo. E quem me deu esse alerta foram meus pais, que são tudo na minha vida. Acho que família... Filho, hello, que o negócio é por aí. Você tem tudo isso escrito, quer dizer, eu escrevia pra caramba, em termos de quantidade, e aguardando, sem sistematizar, sem pensar em publicar isso. Meu pai sabia sem que eu pretensão escrevia. de nada. Nenhuma pretensão. Eu escrevia pra mim. E quando os seus pais viram, você tem uma joia guardada. Eu não sei se era uma joia, mas era muita coisa. Era muita coisa. Porque aquele que a gente tava... Zélia Mello mandou beijos pra gente. Beijo grande, que aqui a gente interrompe pra mandar beijo pra todo mundo que manda beijo. Que bom. Aqui todo mundo tem que se sentir beijado. Então, aí me fala uma coisa. Aí quando eles perceberam tudo isso, que te deram um toque... Vamos aí reunir despertou esse material. mais coisas na sua cabeça selecionar. ainda. Aí o bichinho me mordeu. Porque... Aí você pensou, vou fazer jornalismo. Não, nada disso. Isso tudo muito antes. Foi em 2002, eu estava no colégio ainda, não sabia nem que faculdade Mas você eu nem ia. imaginava? Não tinha a menor ideia. Eu sabia... Nem um sonho de ser alguma coisa? Nada. Eu queria... Não, de ser alguma coisa, sim. Eu queria ser ator. Ator. O meu desejo era o palco. Eu sou ator. Você é ator? Atormentado. Sou um pouquinho atormentado. Todos nós somos, eu acho. Se a gente não for um pouco atormentado, não dá certo. Não, eu acho que não presta. Não presta, Ser né? humano não vale nada se não for atormentado. Como diz a gíria hoje, tipo, não rola. Tipo, não vai dar certo. Tipo, não vai rolar. Mas que bacana, cara. E assim, a primeira biografia, você falou que você escreveu com a Aimara Reis. Não, na verdade foi o meu TCC de faculdade, lá no jornalismo do Mackenzie, que depois de muito tempo eu acabei descobrindo que essa poderia ser uma possibilidade de trajetória profissional, de caminhada ligada ao texto e à informação, mas também à arte. A minha ideia era trabalhar com jornalismo cultural, sempre foi, porque teatro e música sempre foram a minha praia, digamos assim. Fantástico, o meu né? grande prazer. Antes mesmo de saber se eu tinha vocação, talento ou qualquer coisa, era o local onde eu me sentia bem e em casa. Então, eu fui fazer aulas de canto com uma cantora maravilhosa, chamada Cida Moreira.
Sim. Pianista, atriz, tem trabalhos memoráveis no cinema, no teatro, na TV menos, mas também fez trabalhos televisivos Mas importantes. no teatro ela colaborou muito. Nossa, o teatro e principalmente a sua carreira solo como cantora, que desde o início da década de 80 tem sido o carro-chefe dela, né? Os trabalhos como cantora mesmo, apesar de ela ser uma grande atriz. Inclusive, recentemente, ela protagonizou um filme. Então, eu fui, por indicação da atriz Denise Del Vecchio, que é uma grande amiga minha, fazer aulas de canto com a Cida. E por ignorância, eu confesso aqui pra vocês, eu não sabia quem ela era. Fui descobrir Cida Moreira dentro da casa dela. E isso pra mim foi uma grande descoberta. Porque ela é uma mulher de uma cultura, de uma inteligência, de um fascínio, de uma força que me encantou. E de repente eu tinha que escolher um tema para o meu TCC de faculdade. E Tá me aqui, ocorreu, gente. me ocorreu a ideia. Biografia dela. Exatamente. Linda e maravilhosa. A dona das canções. A dona das canções. Me ocorreu essa ideia Maravilhosa. de fazer um trabalho, uma reportagem biográfica sobre a Cida e sobre a sua trajetória artística e também pessoal, à medida em que isso ajuda a reconstituir a trajetória da cantora e da atriz. E da pianista, que é uma grande pianista também. Então, aí eu descobri, além das experiências que eu tinha com poesia, porque depois desse primeiro livro que eu mencionei, eu lancei um segundo, chamado Encenações, 2 anos depois, então isso foi em 2004, com prefácio do Heródoto Barbeiro. Eu descobri essa possibilidade de rumar para outro gênero, no caso, a biografia, os perfis, essa coisa de trabalhar com a trajetória de vida e, sobretudo, com a memória das pessoas, que hoje em dia se fala tanto em memória, é um tema que está tão em voga, mas se fala muito em biografia e em memória, mas se aprofunda pouco nessa temática, Sim. que eu acho que é tão importante para o Brasil. Meio superficial, né? Sobretudo, e isso é sintomático, porque nós estamos no Brasil, que é um país que lida também superficialmente com a sua memória. Então, meu desejo, a partir dessa primeira biografia da Cida, foi: vou me aprofundar no gênero biográfico, mas paralelamente a isso, poder desempenhar um papel social de pesquisa a respeito das dinâmicas da memória. Por que somos um país que lida assim com a sua historiografia, com o seu passado? E o que podemos fazer para alterar isso? Porque do passado a gente pode tirar muitos exemplos bons, né? Sem dúvida. Muitas e também coisas ruins. Mas hoje... Para você não repetir os erros. Agora vamos falar. Hoje... Aqui. Hoje, eles fazem questão de abafar muito as coisas da memória das pessoas. Tanto é que hoje o país... Aqui é para falar, tá? Aqui hoje o governo faz questão de criar pessoas ignorantes, pessoas burras. O estudo hoje você não pode falar se a pessoa escreveu com 2 S, com C cedilha, com C, porque se você falar qualquer coisa, você está discriminando a pessoa. Né? Então, quer dizer... Hoje em dia tem essa coisa do politicamente correto, Exatamente. que eu acho que como tudo é positivo por um lado, mas tem seus limites também. Não é? Isso é uma outra discussão. Eles fazem questão de não deixar as pessoas com muita informação na cabeça. É só o básico, tipo, vota em mim. Mas sou isso legal pra caramba. É sintomático, Beto. Eu acho que isso é sintomático dos países que têm histórias não iguais, mas similares à nossa, no que diz respeito mesmo à questão da colonização. Acho que só o sentido que tem a colonização no Brasil já obrigatoriamente gera um tipo de estrutura social que propicia esse tipo de postura do governo perante o seu povo, porque nós não fomos colonizados com o intuito de criar um povo. De criar uma cultura e própria. E sim com assim. o sentido claro de extração. Exato. Né? Exatamente. Nós fomos colonizados para sermos devastados mesmo. Escravo. Escravo mesmo, exatamente. Então eu acho que por aí você tira... Isso é uma herança que nós temos ibérica. Se a gente for voltar com certeza. às origens. Com Nós essa teríamos dúvida. que dar aqui uma aula de história, e não é o meu caso, porque eu não sou um historiador. Né? Mas venho pesquisando isso à medida em que isso me ajuda a entender o porquê de nós lidarmos, como nós lidamos com a nossa historiografia.
Quer dizer, hoje em dia tem também a questão da mídia, que permeia tudo. Ou você está na televisão, ou na grande imprensa, ou você simplesmente não existe. Então, Exato. grandes personalidades, como Luiz Carlos Paraná, que é esse compositor incrível que eu Eu biografei. ia falar dele agora, que Quanto maravilhoso, a Cida, né? quanto Imara Reis, são personalidades que contribuíram e seguem contribuindo com a cultura brasileira, Luiz Carlos Paraná, e que o nem sempre Boêmio do são Leite. valorizados como mereceriam. Olha que lindo. Não é? Boêmio do Leite, essa é uma biografia que eu levei 3 anos para fazer. Tem Eu ia falar, em média, de quanto tempo você varia leva, muito, Thiago? varia muito. Mas essa biografia do Paraná, que eu considero que foi o trabalho no qual eu levei mais a cabo os meus aprendizados nesse gênero, eu acho que é o trabalho mais completo, até por ele ser uma personalidade já falecida e eu ter tido um trabalho diferenciado de buscar informações que eu não tinha com a pessoa, como é o caso da Cida e da Imara, que são minhas amigas. Ele me propiciou compreender de maneira mais ampla os limites e as peculiaridades do gênero biográfico. Então, nesse caso, eu levei 3 anos. Da Cida foi um pouco menos, mas considerando as questões editoriais, que demorou um pouco para sair pela imprensa oficial, lá pela coleção Aplausos. Você faz a biografia, no caso da Cida. No caso da Cida e da Imara Reis. Você faz a biografia, elas leem tudo e aí autoriza. Thiago, é isso. Neste caso específico, como era um trabalho proposto por mim a elas, que são minhas amigas, foi uma coisa muito a 4 mãos. E isso foi algo que eu tive, desde o começo do processo, de tomar muito cuidado, porque por serem amigas e por estarem acompanhando todo o trajeto da minha pesquisa, eu tinha que me resguardar o mínimo que fosse para não misturar muitas coisas. Certo. O que de antemão eu já te digo que é impossível. Mesmo com o Carlos Paraná, que estava morto há 40 anos quando eu comecei a pesquisar. É muito difícil você não se colocar ou não se deixar permear pelo outro. Quer dizer, se fala muito nessas coisas da suposta liberdade do pesquisador. Eu acho isso uma falácia. O que não quer dizer que nós não devamos perseguir esse ideal. Certo. Né? Então, na medida em que você for honesto com o teu leitor e se colocar, eu acho que está valendo. Mas existem aí outras questões que também não são tão simples assim. Eu estou colocando a coisa de uma maneira mais simplista para facilitar. Mas é evidente que eu tive que, tendo a Cida e a Imara comigo, mostrar esse material para elas, até para que elas pudessem complementar com outras memórias que foram surgindo ao longo do tempo. E eu te digo que isso foi absolutamente enriquecedor para mim. Imara é formada em letras. Me ajudou. Quando eu brinquei, que eu falei assim, que você é muito vivido. Por quê? Você vive você e você vive os personagens. Sem dúvida. E você aprende tudo o que era da época. Então, quer dizer, você é muito vivido para a tua idade. Você conhece muitas coisas da vida. Que às vezes tem pessoa que é mais velha não conhece, não sabe. Talvez tenha alguma coisa aí, por exemplo, pensando no caso do Carlos Paraná. Para compreender essa personalidade que não está no meu tempo e que eu não conheci, tive para mim mesmo, e claro, para o leitor, que reconstituir todo um contexto histórico. Você foi conversar com pessoas que conheciam Mais de uma centena. Que fantástico. Eu estive várias vezes na casa de Paulo Vanzolini, inclusive eu quero mandar um beijo imenso e comovido para Ana Bernardo, que é a viúva do Vanzo. Eu estive com ela várias vezes, ela foi de uma generosidade, Beto, comigo, me recebeu. O Paulo já não estava tão bem de saúde, isso foi em 2009, ele faleceu agora, mas enfim, ele já não estava tão bem, e a Ana compreendeu a minha necessidade, a importância desse trabalho, desse resgate histórico. Paulo Vanzolini, além do grande compositor que todos nós conhecemos, e do cientista que vem sendo propalado há décadas, que tem passagens por Harvard, e o grande biólogo que ele foi um grande boêmio e uma pessoa que ele era irmão do Carlos Paraná. Não existe outra designação para Paulo Vanzolini em relação a essa personalidade. Eles eram irmãos. Então, Paulo foi uma grande fonte de informações. Outra pessoa que eu agradeço imensamente é a Inesita Barroso, que graça. que é um doce de pessoa. Toquinho, Elza Soares, que defendeu a canção do Carlos Paraná no Festival de 66 na Record, ficou em segundo lugar, quer dizer, a Banda e a Disparada empatadas em primeiro, e a segunda colocação foi de Amor ou Paz, do Carlos Paraná, defendido por Elza Soares. E é curioso, as pessoas não se lembram
Quer dizer, há aí uma lacuna, uma amnésia. Foi feito o filme Uma Noite em 67, um documentário sobre o Festival de 67, antológico. Roberto Carlos dando entrevista, falando, e não se mencionou o nome de Carlos Paraná. Roberto Carlos defendeu Maria Carnaval e Cinzas, que é um samba do Carlos Paraná, que ficou em 5º lugar. Foi, durante semanas, um dos discos mais vendidos, durante 1 ou 2 semanas, o mais vendido, concorrendo com grandes nomes e com grandes canções. Que coisa, né? E não foi mencionado. Quer dizer, um documentário sobre este festival. Quer dizer, não estou aqui fazendo uma crítica ao diretor, muito menos ao Roberto. Quer dizer, eu busco compreender as razões pelas quais a dinâmica do nosso tempo produz algumas memórias e esquece outras. Não, sem juízo de valor nenhum. Não, e esquece coisas que são relevantes. São relevantes. Mas se são relevantes, por que são esquecidas? Então, o trabalho do Carlos Paraná, a segunda parte, como eu te disse, está permeado por essa reflexão, é o meu estudo de pós-graduação sobre as questões ligadas à memória no Brasil, especificamente. E agora, Thiago, o que você está planejando? Sabe, Beto, eu sou uma pessoa meio obsessiva. Eu não consigo ficar muito tempo sem fazer alguma coisa. Então eu tenho, para breve, um livro de poesias que está no forno, vai sair pela editora Patuá, agora em meados de julho, muito provavelmente. E tenho um livro de contos pela metade, tem um romance sendo escrito, e no gênero biográfico eu estou trabalhando com a atriz Cláudia Alencar, já há alguns meses. Linda, queridíssima, uma pessoa deslumbrante, uma intelectual deslumbrante, além da grande atriz que todos nós conhecemos no teatro, no cinema e na televisão, com passagens memoráveis, que trabalhou com Bibi Ferreira, com Paulo Altran. Bom, a gente passaria o programa inteiro aqui falando de cada um desses entrevistados, né? A Cida morou em Porto Alegre? A Cida morou em Porto Alegre. Morou. Mandaram perguntar. Morou em Porto Alegre. Gente, Cida morou em Porto Alegre. E outra, Beth Hilário, beijo, amor. Eu sei que você sempre está assistindo aqui com a gente, viu? Que coisa boa. Beijão. Ah, ela é uma querida. Outro dia eu cruzei boa. com ela no teatro, que ela ganhou umas entradas, tal, e ela veio, me abraçou, me beijou. Eu fiquei olhando. Aí eu falei, Elizabeth Hilário. Porque às vezes eu não lembro o nome, mas eu lembrei do rostinho por causa do Face. Então eu peguei. Você é uma querida, ela está sempre aqui presente com a gente. Bom demais. Gente, então assim, em resumo, você dorme? Olha, eu durmo muito Assim, bem. você dorme, descansa? Mas muito bem. Eu durmo pra caramba, viu? E a cabecinha... A cabeça não para. A cabeça não para. Porque você brincou sobre eu ter feito a minha própria biografia, e isso me desencadeou aqui. Enquanto eu estou falando de outras coisas para você, eu estou pensando nisso. A minha biografia eu não escrevi e não pretendo escrever. Mas eu acho que todos os componentes subjetivos da minha personalidade, que talvez eu julgue interessantes ou exemplares para o lado bom ou para o lado ruim, eu estou aos poucos entendendo uma forma de canalizar dentro da ficção. Certo. Porque eu acho que no fim das contas toda ficção ela é o próprio autor, seja por meio da afirmação ou por meio da negação das crenças e das ideologias desse autor. Quando ele nega algo, ele faz uma crítica, ele também está demarcando a sua personalidade. Sim, com toda certeza. Então eu entendo, eu estou aos poucos enveredando para essa coisa da ficção. Gente, é difícil demais. Eu não sou formado em letras, não tenho um conhecimento teórico sistematizado sobre literatura ou teoria literária. O que eu faço é autodidatismo. Eu bato na porta do Antônio Cândido. Eu peço ajuda para quem entende. Então, e graças a Deus eu tenho sido recebido por pessoas que são verdadeiros ídolos. Então é claro que você vai aos poucos se certificando do que você pode e do que você não pode. Mas é um caminho difícil, árduo e é uma descoberta a cada dia. Nesse ponto eu não durmo, hein? Você já tomou... Aí eu fico nervoso. Você já tomou porta na cara? Já. Mas é pouco. É, né? É pouco. Existe uma lenda, existe um mito aí de que a classe artística, principalmente a teatral, tem uma postura de arrogância, de soberba ou até de grosseria, muitas vezes. Eu tenho conhecido gente da maior categoria no teatro brasileiro e na literatura, e eu tenho sido muito bem tratado. Você sabe que eu também tô fazendo muita entrevista em teatro. É bom demais, com o pessoal, não é? E eu vou só atrás das comédias.
Tá. Eu quero dar risada. Não quero ir atrás de drama, porque a vida já tá o país já tá um drama. Eu falei, então eu quero comédia. Então, assim, eu fui, e assim, para minha surpresa, apesar de um programa que eu comecei em outubro, né, do ano passado. Então, é começo, você pensa que as pessoas... Você também já cria você já faz um pré-julgamento antes, né? A gente e aquela deve ser o nariz empinado. Isso. Como eu já quebrei a cara com alguns artistas que eu achei que era de nariz empinado, e que na hora me quebraram as pernas, cara, assim, eu fui super bem recebido, eu brinquei, eles brincaram, do mesmo jeito que eu brinco aqui, que a gente tá brincando aqui, conversando, eu brinquei com eles, a gente conversou, nossa, mas assim, eu saí de queixo caído, assim. A gente se surpreende muito positivamente com as pessoas, porque acho que o grande lance é você ser verdadeiro e ser respeitoso. Quando você aborda uma pessoa com admiração, sim, mas com respeito, e sem se subestimar em relação a ela. Eu acho que essa coisa de você saber o próprio valor, longe de qualquer pretensão ou de você querer se igualar com uma grande personalidade, não se trata disso. Mas eu acho que eu acho realmente isso. Cada um tem a sua importância e a sua função. Nós somos gregários, o ser humano é gregário, nós dependemos uns dos outros o tempo inteiro. Até nas mínimas coisas. Então, quando você tem consciência da sua importância e da sua função social, você não se rebaixa. Ninguém gosta de tratar com quem se rebaixa. Foi tão engraçado que depois da segunda, terceira entrevista com peças, né? Aí até o pessoal da produção, Roberto, ele entrava em contato pelo Face, né? Nós somos do programa, tal, porque todas as entrevistas que eu fiz, eu brinquei muito com o pessoal, sabe? Colocava eles em situações engraçadas, punha todo mundo espalhado no palco, eu saía com o microfone correndo, enfiando na boca de todo mundo, e foi brincando e batendo papo. Espontâneo então mesmo. Foi assim, aí quando o Roberto entrava em contato, eles... é aquele loiro que ri pra caramba. Porque minha fama ficou essa agora, né? Eu vou assistir as peças, e a minha gargalhada é assim, uma coisa muito exagerada. Eu dou risada muito alto. Então, assim, aí peguei amizade com alguns... Uso o diafragma. Com alguns tradutores de peça, né? Que eles trazem de fora. Tem o Benjamin, que foi o responsável pela tradução do Terraço, né? Com a Vera Zimmermann. Aí ele e os outros atores falaram assim, Beto, a gente estava numa comédia do outro lado, a gente sabia que você estava aqui por causa da tua gargalhada. Eu falei, que horror. Ele falou, Beto, a tua gargalhada é muito escrachada. Aí eu falei, gente, desculpa, né? Eu fui assistir Monólogos à Vagina, eu desconcertei a Adriana Lessa, ela quase perdeu a fala. A Adriana é querida. A Gorete Milagros, nós fomos assistir uma peça também lá, que foi o Chá com Limão, na TV, no Teatro Gazeta. Ela perdeu a fala uma hora de tanto que eu ria. Aí, quando nós entramos em contato... nós fomos fazer a entrevista uma semana depois. Primeiro eu fui assistir a peça. Aí eu cheguei e falei, eu tive aqui semana passada, eu ri pra caramba. Aí tava o Ando Camargo também, que é um outro ator muito engraçado. O Ando falou, você não era aquele loiro que estava sentado aqui no canto? Eu falei, era, porque... Ele falou, cara, a gente falou muito da sua risada, porque a sua risada é muito engraçada. O próprio. Nossa, aí no Monólogos da Vagina, quando nós saímos, a Fafi, que a Fafi agora tá na novela, a Fafi Siqueira, uma fofa, querida. Uma querida, Fafi. Ela falou, a Fafi falou assim, Beto, eu tava sentado três fileiras atrás de você, eu e meus amigos já estavam rindo da sua risada. Que era uma coisa assim absurda. Eu falei, registrada. Fafi, mas é mal. Ela falou, não é mal nada. Você tem que ser contratado para ir rir. Ela falou assim, porque a tua risada é muito escrachada. Ela falou, a gente gosta. E contagia. Quando a pessoa da plateia desconcerta a gente no palco. Bom demais. Ele foi sinal que a pessoa entrou na bagunça mesmo, né? Com certeza. E isso daí é muito gostoso. E aí eu fui conhecendo pessoas assim, e vi que não é aquela coisa. Eu convivi com outros artistas, mas... Você conheceu o Cássio Reis, produtor do Monólogos? Sim. Maravilhoso. Sim, adoro conheci. O Cássio. Cássio, beijo pra você. Te querido adoro. Ele, muito querido. Querido. Nós saímos para jantar, nós fomos aonde? Paris 6, né? Nós fomos no Paris 6 também. Então foi muito, peguei amizade, o pessoal, o pessoal, e como que pode? É tão pequenininho, né? Quando você olha aquilo lá, lotado de gente, fantástico aquilo, fantástico. Tiago, estamos chegando no fim, meu amor. Mas você vai voltar. Meu, jura? Olha, eu assustei o Ringo. Você volta aqui um dia a tocar acordeon? Com certeza. Jura? Juro. Que nós vamos marcar. Em julho, pra fazer a festa junina. Vamos. A Márcia falou que quer pintar Roberto, o meu dente. Nós vamos marcar. Ela quer pintar meu dente e fazer sobrancelha. Eu trago um chapéu caipira. Pronto. Gonzagão, a gente faz quadrilha. Você vai ver a festa. Tá. Antes de terminar, uma perguntinha que a gente faz. Oba. Tiago Bechara. Qual a beleza que você vê no Tiago Bechara? Vocês me ferraram agora, hein? Adoro. Eu acho que... Não me ferraram, não.
Eu vou ser honesto. Eu acho que a verdade. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Então eu tô sendo verdadeiro agora. De te dizer o que eu acho que é o meu grande trunfo na vida. Eu acho que se você não tivesse compromisso com ser honesto consigo próprio e, por conseguinte, com os outros, fica muito difícil conviver. Porque cada ser humano é uma cabeça diferente. Ui. Então, a única chance que a gente tem de se entender é ser verdadeiro, franco, ético e profissional. E fazer o que ama e ser feliz. Não é? Gente, tivemos hoje aqui com o Thiago Bechara, jornalista, escritor de várias biografias muito bonitas. Eu vou ganhar uma, tá, gente? Com certeza. Morram de inveja vocês. E logo ele vai estar aqui de volta tocando acordeon. E eu vou ver se eu consigo trazer minha mãe para vir tocar aqui. Mãe, eu sei que você está me assistindo. Se prepara para julho, né? Você falou? Julho. Para julho, ensaia alguma... junho, é junina, junho? né? Junina, eu falei junho. bobagem. Até o final de junho. Se vira, mãe. Você vai ter que se preparar com o acordeon. Vamos ver se a senhora vai conseguir tocar, né? Nós vamos ver se a gente chama o meu irmão para vir tocar ver se vai aqui também. Vai e vamos fazer uma festa Como ela junina. chama? Nair Ivone Brunelli. Dona Nair, a senhora vai conseguir vir tocar acordeon. Eu espero que comigo. sim, porque ela fez cirurgia de coluna. Não quero nem saber. Ela vem engessada. Ela vai tocar acordeon comigo. Vamos bolar? Mas é claro. Ah, então tá bom. Gente, eu posso só passar meu site por antes? Por favor, deve. www.tiagobechara.com.br. Tiago, com TH, Bechara, com B de bola e CH. E quem quiser adquirir os livros, eu vendo pelo meu e-mail, além de estar na Livraria Cultura e outras livrarias. O meu e-mail é tiagobechara@ig.com.br. Obrigado, Feito. Beto. Muito Não, obrigado. eu que agradeço, cara. Já foi enriquecedor para mim. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos voltar com o Fabinho Almeida falando do pipoca. Só que hoje não vai ter pipoca aqui voando, tá? E nós vamos falar tudo sobre um monte de buchicho, de bastidores, novela, de um monte de coisa. Tá bom? Então vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Eu sou a Simone Garuti e quero dizer que eu adoro, estou sempre ligada no espaço Beto Brunelli. Um beijo.